E agora vamos à análise das eleições com o Celso Cardoso. Bom, e nós recebemos na nossa bancada Janaína Pascoal, advogada e deputada estadual pelo PSL, aliás, deputada mais votada da história do país. E seja bem-vinda à Hora do Voto. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a honra do convite. E a primeira pergunta que eu faço é justamente, 2018 mostrou uma solidificação muito grande da direita, com a eleição do Bolsonaro, só a eleição que foi a deputada mais votada, entre tantos outros políticos também da direita. E de repente a gente vê agora nas eleições municipais as pessoas indo mais ao centro, um crescimento do PSOL, por exemplo. É hora de fazer uma reflexão? Existe meia-culpa ou ainda não é o momento? Eu penso que já passou da hora. Já passou da hora. Os resultados que se anunciam, né? Ainda não temos os resultados finais. Eles sinalizam que a população busca um pouco mais de ponderação. As pessoas que foram mais cautelosas com a questão da saúde, de certa forma, foram premiadas. E não era isso que essa direita mais radical esperava e anunciava. Eu entendo que também é um sinal de que essa direita tem que ser um pouco menos personalista, menos vaidosa, que é necessário ter um projeto de país, né? No caso agora seria um projeto de cidade, mas não deixa de ser um projeto de país. E muitas... O que acontece hoje vai prevalecer em 2022. Sim, e muitas figuras, e eu posso dizer isso, digo com respeito, porque cada um tem uma cabeça, eu tentei formar uma chapa forte à direita, né, para concorrer à Prefeitura de São Paulo, por exemplo, e eu não tive sucesso nessa tentativa. Eu fiz reuniões com vários candidatos que eu considerava representantes da direita ou mais à direita, com alguma consistência. Eu propus fazermos uma chapa forte, com um palanque forte, todos juntos. No entanto, as pessoas preferiram ainda, né, talvez seguir aquele padrão antigo de personalizar. Entender que cada um por si era capaz de chegar na vitória, entendeu? E eu entendo que foi uma perda de oportunidade, mas toda a experiência é um aprendizado. Quero crer que esta lição sirva para 2022, seja para o governo do estado de São Paulo, seja para uma eleição presidencial, né? Porque todos perderam, de certa forma, muito embora alguns tenham tido um resultado até surpreendente, interessante. O Arthur Duval, acho que foi uma surpresa pela juventude, por estar no primeiro mandato. Mas se nós olharmos, todos perderam. Porque nós temos agora, ao que tudo indica, um candidato de esquerda com um candidato de centro-esquerda. Eu não consigo ver, né, o prefeito, e falo isso com todo respeito, como um candidato da direita. A esquerda construiu esse discurso desde sempre, mas eu não o vejo assim. Então, a direita está, de novo, vamos dizer assim, sem representação. E poderia ter tido, se houvesse menos personalismo. Então, e quando a senhora fala que tentou uma união, mas prevaleceu o personalismo, a que a senhora atribui esse personalismo? Que tipo de situação leva a essa... Veja, a palavra mais forte, até grosseira, seria vaidade. Né? Mas pode ser também autoestima elevada. Né? A pessoa efetivamente... Excesso de confiança. Entendeu? A autoestima elevada. A pessoa acredita mesmo que é a melhor, que tem o de melhor a apresentar, que confunde seguidores na internet com o número de votos. Talvez eu esteja sendo muito dura nessa análise, né? Mas o intuito é para o bem. Trazer a reflexão. Sim, e também vejo que essa situação, não sei se vai se confirmar, do Boulos no segundo turno, de certa forma... Confirmo o que eu falei muito lá atrás, quando ninguém, né, dizia que ele chegaria tão longe. Eu disse que os petistas tinham que entender que uma coisa era o petismo, outra coisa era o lulismo. São situações muito diferentes. Né? Entenderam que todos votariam no candidato do PT por ser do PT, aqueles 30% de sempre. Porém, o Boulos, além do Lula, da maneira dele ter apoiado o Boulos, em várias situações, para bom entendedor, meia palavra... meia palavra basta. Além dele ter apoiado o Boulos é muito parecido com o Lula. Na imagem física, na forma de falar, ele adotou algumas frases da campanha do Lula, entendeu? Então, assim, eu não sei se aquilo é uma obra do destino, se existe, vamos dizer assim, um treino, eu não sei. Eu só sei que quem olha o Boulos vê o Lula jovem, vê um Lula renovado, e isso tem força.
Né? Existe o lulismo. Qualquer pessoa que esteja na política, que analise política, ela não pode negar os fatos. Então, nunca vou sentar aqui e vou dizer para você aquele discurso que, de alguma maneira, vai ser favorável à minha pessoa ou à minha visão. Você tem que fazer um distanciamento e olhar a realidade. Né? O Boulos é uma liderança de esquerda. Ele é eu tenho utilizado essa palavra, pode procurar lá. Ele é o sucessor do Lula. Qualquer cenário futuro, independentemente do que se verificar hoje, Boulos estará nele, entendeu? E aí, fugindo um pouco da questão da polarização, que está muito forte, direita e esquerda, nos últimos anos, de alguma maneira, vê algo positivo dessa ascensão do Boulos, até para a reflexão dos caminhos que a direita deve tomar? Eu acho positivo porque é um chacoalhão. Entendeu? Porque essas pessoas acreditaram que elas tinham chegado no poder para ficar, que qualquer mensagem delas, qualquer apoio delas seria relevante, em muitos momentos humilham as demais na busca desse apoio. Então, acho que é um chacoalhão positivo para essas figuras que conseguiram chegar ao poder, cargos de poder, para elas acordarem, não é assim. O eleitor, ele é sensível, sabe, a determinadas sinalizações. Então, eu entendo que essas pessoas que acharam que chegaram para ficar, elas têm que entender que elas podem ser espirradas muito facilmente, se não tiverem uma postura de um pouco mais de humildade. E o discurso? Assim, além de humildade, essa coisa mais agressiva, muitas vezes até da cultura do ódio, o que você avalia que precisa ser modificado? Por exemplo, uma das minhas grandes críticas, ao petismo sempre foi o totalitarismo. Essa situação de você olhar para o outro como inferior, entender que chegou na verdade. E aí nós fazemos todo um trabalho, no meu caso foi um trabalho muito difícil mesmo, porque o processo de impeachment eu fiz praticamente só, aquilo não foi brincadeira. Então todo um trabalho para eleger algo, vamos dizer assim, contra aquilo ali. E de repente eu estou vendo a mesma situação. A mesma grosseria, o mesmo totalitarismo, o mesmo pedantismo, as mesmas vaidades. Então, assim, talvez como essas pessoas que estão dando esse sinal estejam dizendo o seguinte: olha, a gente não gosta de nada disso, entendeu? Até porque também o discurso na época da eleição era justamente de fazer uma limpeza, ir contra a velha política, contra a corrupção. Essa foi uma marca muito forte batida nas eleições. E as notícias mostram que tudo isso continua seguindo. Olha, no caso do governo federal, sendo justa, eu não vejo no governo notícias de corrupção. O que eu vejo é o caso do senador Flávio, anterior à eleição, e que, de certa forma, pelo menos é uma leitura, comprometeu o governo do pai. Entendeu? Até para o pai não conseguir, vamos dizer assim, não, do Flávio, né? Sim. Até para assim, por exemplo, o pai prometeu muito ser duro contra o crime, ajudar na pauta anticrime, anticorrupção. A situação do filho, acusado, investigado, potencialmente condenado, fez com que esse pai, vamos dizer assim, recuasse numa das principais bandeiras de campanha. Então, é um impacto indireto. Por hora, eu não vi notícias de corrupção, vamos dizer assim, no governo. E também os candidatos que se apresentaram à direita, que eu saiba, não tem nenhuma notícia de corrupção. Tá, perfeito. E aí, em relação, fazendo uma projeção até para 2022, mas antes, queria só tocar num ponto. Pois já deve ter falado sobre isso, alguém já deve ter visto, lido, mas é sempre bom a gente... Você se arrepende de ter apoiado o Bolsonaro? De ter votado no Bolsonaro? Eu não tinha alternativa, entendeu? Eu não tinha alternativa. Eu não votaria no PT, não voto no PT. Então, não teria alternativa. Porém, eu entendo que ele poderia se esforçar um pouco para honrar o nosso trabalho, a nossa confiança. Porque muita gente fala, esse pessoal surfou na onda Bolsonaro. Não, não é assim, não. Ele aproveitou a onda do impeachment, a onda da Lava Jato. Óbvio, ele tem seus méritos, não estou retirando seus méritos. Mas essa é, de novo, a vaidade. O personalismo, não, porque eu cheguei aqui, vocês surfaram. Peraí, amigo, você não chegou aí sozinho. E aí não existe um esforço, sabe, de honrar esse cargo.
entende? De assumir uma postura de chefe de Estado. É necessário. E quando eu digo não é dialogar, não é ceder, não é fazer jogo de centrão, é postura de chefe de Estado. É não fazer graça com os Estados Unidos, entendeu? É não fazer graça com os outros países, é não fazer piada o tempo inteiro. O Brasil e precisa ser um país sério, tratado como tal, entendeu? Nós precisamos de um líder. Falando em liderança, já fazendo uma projeção para 2022, e as eleições de hoje falam muito sobre isso, e você mesmo fala... senhora, desculpa. Não, você, por favor. Da reflexão que a direita deve fazer a partir de agora, unindo a proatividade no sentido de unir a direita. No seu caso especial, você seria candidata a presidente em 2022 pelo PSL? Eles já falaram a respeito, mas eu penso que não é o momento de falar disso, e eu também penso que seja prematuro. Sabe? Eu acho que não é o momento... De falar sobre, mas talvez pense. Também acho que é prematuro. Tá. Do ponto de vista de plano de vida, de circunstância familiar. Um passo desse tem que ser um projeto da sua família. Não pode ser um projeto individual. Então, eu prefiro ajudar a construir bons quadros. Perfeito. A propósito, sem querer ser invasivo. Imagina. Né? Tem a Joyce do seu partido. Sim. O André Matarazzo e Sim. o Arthur Duval. Sim. Quem foi seu escolhido? Eu tentei unir o André com o Arthur. Passamos mais de um ano fazendo reuniões para construir uma chapa. Fiz uma reunião com Joyce, pedi para a Joyce não sair candidata, para ela se unir a esse grupo, para que nós tivéssemos um grupo de direita forte. Não tive sucesso nas minhas tentativas, então eu votei no André Matarazzo, porque eu entendi, muito embora respeite muito o Arthur, reconheça que ele está tendo um resultado muito significativo, é uma liderança mesmo, mas eu votei no André porque eu entendo que é um voto, vamos dizer assim, de qualidade, de uma pessoa com história, com experiência, muito conhecimento da cidade. Eu dei um voto técnico. Perfeito. Janaína Pascoal, deputada estadual pelo PSL, muito obrigado pela sua participação na hora do voto. Tá bom, a honra é nossa. Laerte, Luciana.